Teorias. São três as teorias para caracterizar e conceituar a ideia de órgão público. A teoria do mandato, a teoria da representação e a teoria geral do órgão. Características. Não possui personalidade jurídica, certo? Mesmo tendo CNPJ, o órgão público não tem personalidade jurídica, pois não é o suficiente para conferir personalidade jurídica para o órgão público ter o CNPJ. Certo? A sua instituição está ligada ao direito tributário. Certo? E o órgão faz licitação, celebra contratos, mas não possui direitos, não é responsável pela conduta de seus agentes. E tudo por isso porque ele não possui personalidade jurídica. E o órgão público não é uma pessoa. Integram a estrutura da pessoa jurídica que pertence. Então o órgão ele integra a estrutura de uma pessoa jurídica que pertence, a quem pertence. Eles não possuem capacidade processual, salvo os órgãos independentes e autônomos que podem impetrar mandado de segurança em defesa de suas prerrogativas constitucionais, quando violadas por outro órgão. Não possuem patrimônio próprio, são hierarquizados, são frutos da desconcentração, estão presentes na administração direta e indireta. A sua criação e extinção é por meio de lei. A sua estruturação pode ser feita por meio de decreto autônomo, desde que não implique em aumento de despesa. E os agentes que trabalham nos órgãos estão em imputação à pessoa jurídica que estão ligados. Classificação. Em relação à sua posição estatal, os órgãos são classificados em independentes, autônomos, superiores e subalternos. Os independentes são considerados o mais alto escalão do governo, não exercem subordinação, seus agentes são inseridos por eleição, têm suas competências determinadas pelo texto constitucional e possuem alguma capacidade processual. Os autônomos são classificados como órgãos diretivos, possuem capacidade administrativa, financeira e técnica, são os exemplos dos ministérios e as secretarias e possuem alguma capacidade processual. Os órgãos superiores são órgãos de direção, controle e decisão, não possuem autonomia administrativa ou financeira, e exemplos são as coordenadorias e gabinetes. E os subalternos, por fim, exercem atribuições de mera execução, exercem reduzido poder decisório e são exemplos das sessões de expediente de materiais. Sua classificação em relação à estrutura, ele pode ser simples, ou seja, eles representam um só centro de competência sem ramificação, independente do número de cargo, ou ele pode ser composto, que são aqueles que reúnem em sua estrutura diversos órgãos, ou seja, existe ramificação. Em relação à sua atuação, composição, os órgãos podem ser classificados em singular ou colegiado. Os órgãos singulares ou unipessoais, que pode ser chamado também assim, a sua atuação ou decisão são atribuições de um único agente, exemplo, o presidente. E os órgãos colegiados ou pluripessoal, a atuação e decisões dos órgãos colegiados acontece mediante obrigatória manifestação conjunta de seus membros. Por fim, as paraestatais. Existem três posicionamentos em relação às paraestatais. Tem uma que é do entendimento ultrapassado, que as paraestatais são de autarquia. Temos que as paraestatais são as fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e serviços sociais autônomos. Ela é uma corrente minoritária. E o entendimento majoritário é que as paraestatais são serviços sociais autônomos, as fundações de apoio e também as organizações sociais, a OS, e as organizações da sociedade civil de interesse público, as OSCIPS, e as organizações da sociedade civil, OSCS. Nesse terceiro sentido, as paraestatais equivalem ao chamado terceiro setor, certo? O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o mercado, iniciativa privada que visa o lucro, e o terceiro setor são as paraestatais, no entendimento majoritário. Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, sem fim lucrativo, instituída por lei e vinculada a categorias profissionais, sendo mantidas por dotações orçamentárias ou contribuições parafiscais. É o chamado Sistema S. SESI, SESC, SENAI, SENAC, e não integram a administração pública, nem direta nem indireta.
As fundações de apoio são pessoas jurídicas de direito privado, se destinam a colaborar a instituições de ensino e pesquisa. E as organizações sociais e organizações de sociedade civil de interesse público são pessoas jurídicas de direito privado sem fim lucrativo, instituída por particular, que desempenham serviços não exclusivos do Estado, como saúde, cultura, etc. Quais são as características comuns entre as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público? São pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por particular, desempenham serviços não exclusivos do Estado, não integram a administração pública, nem direta e nem indireta. Ambas integram o chamado terceiro setor, sujeitam-se ao controle da administração pública e do Tribunal de Contas e gozam de imunidade tributária desde que atendidos os requisitos legais. Certo? E agora as principais diferenças entre elas. A organização Bora a OS, Organização Social, e a Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, OSCIP. O vínculo com o Estado se dá por contrato de gestão, na OS. Na outra, o vínculo do Estado se dá por termo de parceria. Na OS, o ato de classificação é discricionário, dado pelo ministro da pasta competente. Já na outra, o ato de qualificação é vinculado e é dado pelo ministro da Justiça. E vamos lá, na OS pode ser contratada pela administração com dispensa de licitação, hipótese de licitação dispensável, e na outra não há previsão. Na OS o conselho deve ser formado por representantes do poder público, e na outra não há essa exigência, certo? E é isso. Observações sobre as organizações sociais, a OS, né? O poder público pode destinar para as OS recursos orçamentários e bens necessários ao cumprimento do contrato de gestão mediante permissão de uso. O poder público pode ceder servidores públicos para as OS com ônus para a origem. A administração poderá dispensar a licitação nos contratos de prestação de serviços celebrados com as OS. As organizações da sociedade civil são entidades de terceiro setor. A finalidade dela é atuar junto ao poder público, mútua comparação na execução dos seus serviços públicos e tem seu regime jurídico regulado pela lei número 13.019. Elas prestam serviço público que não são exclusivos do Estado, têm vínculo com a administração pública. Essa conexão se dá mediante celebração de termo de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação. O termo de colaboração diz que ele é um instrumento onde são formalizadas parcerias, certo? E tem a finalidade de interesse público, envolve a transferência de recursos, certo? E o termo de colaboração é utilizado para a execução de políticas públicas nas mais diversas áreas, para a consecução de planos de trabalho de iniciativa da própria administração, certo? E também há o repasse de valores por parte do erário. O termo de fomento é um instrumento que, por meio do qual são formalizadas parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações. Envolve a transferência de recursos financeiros e tem o objetivo de incentivar iniciativas das próprias OSCS. E para a consecução de planos de trabalho por elas proposto. E por fim, o acordo de cooperação é um instrumento pelo qual são formalizadas parcerias estabelecidas pela administração, certo? Finalidade de serviço público e não envolve transferência de recurso financeiro, certo? Portanto, o grande diferencial do acordo de cooperação com os demais é justamente a ausência do repasse de valores financeiros. E também não exigem prévia realização de chamamento público, como ocorre no caso do termo de fomento e do termo de colaboração. O chamamento público é um procedimento que o poder público deverá realizar obrigatoriamente, certo? E a partir desse chamamento que ele escolhe a melhor OSC para adequada parceria, certo? Aqui um quadrozinho simplificando.
O termo de colaboração, a iniciativa de plano de trabalho é por parte da administração, aí há transferência de recursos públicos. No termo de fomento, a iniciativa do plano de trabalho é pela OSC e há transferência de recursos públicos. E no acordo de cooperação, a iniciativa do plano de trabalho é ou a administração ou a OSC, que no caso é a Organização da Sociedade Civil, certo? E não há transferências de recursos públicos. Por fim, as organizações não governamentais, as ONGs, não têm fim lucrativo, formado por pessoas, são iniciadas por pessoas geralmente na solução de problemas da comunidade, porém no ponto de vista jurídico, existe apenas dois formatos institucionais para entidades civis sem lucro, sem fim, que é a associação civil e a fundação privada. Não existe essa previsão, essa visão jurídica para o termo ONG.